lá, galera, vamos corrigir aí a nossa lista de revisão para IPK. Questão 1 fala: quais as medidas em centímetros dos lados do retângulo de maior área que está contido em um triângulo equilátero de lado 8 centímetros, estando a base do retângulo situado em um dos lados desse triângulo. Então, beleza, olha só. Se fizer um triângulo equilátero aqui, tá? Um triângulo equilátero. E dentro desse triângulo equilátero está escrito um retângulo. E esse retângulo, né, está apoiado sobre o lado. Então tá aí, beleza. Está o retângulo. E ele quer saber o que? As dimensões do retângulo. Então eu vou chamar esse pedaço aqui de x. E aqui eu vou chamar de y. Beleza? X e y aí são as dimensões. Podia chamar de b e h, enfim. Tranquilo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma semelhança de triângulo. Porém, eu vou ter que achar a altura do triângulo equilátero aqui, ó. Deixa eu traçar aqui a altura dele, para poder fazer a semelhança entre esse triângulo equilátero aqui grande e esse pequenininho aqui também é equilátero. Porque olha só, os lados do retângulo são paralelos. Esse aqui é 60 graus, aqui é 60. Aqui é 60, aqui é 60. 60 com 60, 120. 60 para chegar a 180. Então esse triângulo pequenininho também é equilátero. Tranquilo? E eu tenho... Sandro, por aqui que você vai achar a altura do triângulo equilátero maior? Porque quando eu achar a altura do triângulo equilátero maior, basta eu tirar y, que é essa parte, aí eu vou ter a altura do pequeno em função do y. Vou ter a base dele é x. E eu posso fazer uma semelhança de triângulo. Tranquilo? Beleza, né? Então vamos lá. Aqui, vamos começar a resolver. Então, ó, primeiro passo, eu vou achar a altura do triângulo equilátero. Então, nosso primeiro passo, nós estamos achando a altura do triângulo equilátero. E se você lembra da fórmula, a altura é igual a L. A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo equilátero está ficando H é igual a 8 raiz de 3 sobre 2. Logo, a altura do triângulo equilátero, então, é igual a H raiz de 3. 4 raiz de 3, perdão. H é igual a 4 raiz de 3. Beleza, já achei a altura do triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero toda vale H raiz de 3. Porém, essa alturinha aqui, ela vai ser a altura toda, 4 raiz de 3, menos essa dimensão aqui que é y, que esse pedaço aqui é y. Então, que é a altura do triângulo menor. Então, olha só, o que eu posso fazer agora? Segundo passo, uma semelhança de triângulo. Eu vou fazer o seguinte, ó. 4 raiz de 3 menos y está para a altura do triângulo, que é 4 raiz de 3. Assim como, eu não comecei pelo triângulo menor, vou continuar por ele. X está para 8, que é a base do triângulo maior, que vale 8. Tranquilo? Posso simplificar aqui, ó. Por 4 dá 1, por 4 dá 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter raiz de 3x é igual a 2 vezes 4 raiz de 3, 8 raiz de 3. 2 vezes menos y, menos 2y. Beleza? Agora eu vou escrever o y, né? O x em função de y, ou y em função de x. Tranquilo? Uma das maneiras que você pode fazer isso é multiplicar aqui a equação toda por raiz de 3. Que eu vou ficar só com x ali daqui a pouco, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, vezes x, vai ficar raiz de 3 vezes 3, vai ficar com 8 vezes 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 menos 2y raiz de 3. Tranquilo? Então agora eu vou continuar aqui do lado. Deixa eu só separar aqui meu quadrinho. Vou continuar ali do lado. Então aqui ainda posso escrever um pouquinho. Quanto vale a raiz quadrada de 9? 3. 3x igual a 8 vezes 3. Podia até colocar ali 24 direto, né? 8 vezes 3 menos 2y raiz de 3.
Esse 3 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Tranquilo? Então, vou escrever aqui, ó. X é igual, ó, 3 vezes 8, 24. 24 menos 2y raiz de 3, ou 2 raiz de 3y, tanto faz, a ordem que você colocar ali. Tudo isso sobre 3. Tranquilo? Já achei o valor de x. X é esse cara aqui. Tranquilo? X é esse cara. Agora, eu vou no meu terceiro passo, que é a área. A área máxima aí seria x vezes y. Ela está em função de x e y. Tranquilo? E agora eu posso escrever que a área ela vai ser igual x 24 menos 2y raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor de x que multiplica y. Tranquilo? Agora, ó, aplicando a distributiva, olha só como eu vou fazer aqui. Ó. A área, em função de y agora, y vezes 24, 24y. Y vezes 2y raiz de 3, vou escrever assim então, ó, menos 2 raiz de 3 y quadrado. Tá todo mundo sobre 3? Eu posso escrever assim, ó. Tá? Beleza. Separei minha função quadrática. Olha só, o meu x aqui, que eu vou achar, o meu x, vai ser o meu x do vértice. Beleza? Meu x do vértice. Tá? Porque olha só, eu escolhi meu x aqui, ele está sobre a minha abscissa aqui, passando, imagina que está passando aqui a minha abscissa. Então, eu dei o x do vértice aqui no ponto mais alto, tá vendo? Minha altura máxima, ponto mais alto ali, minha altura máxima é que eu tenho o meu x, beleza? Então, vou fazer aqui, ó, x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Sandro, eu posso dividir aqui, ó, 24 por 3 ficar 8y? Fica à vontade, mas eu vou trazer ele assim mesmo. Ó, x do vértice vai ficar igual a b. O b está aqui, ó. Esse é o b. Eu tenho um a, o b, só não tem um c. O b está ficando, aqui tem menos na fórmula, 24 raiz de 3 sobre 2 vezes o a. Quem é a? Menos 2 raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? E agora vamos escrever aqui, vamos continuar lá em cima. Lá em cima. Olha como vai ficar. X igual. Ó, menos dividido por menos. Vai dar mais. Aqui embaixo é 3, né? 3, está aparecendo 2. 3. Aqui eu tenho menos dividido por menos vai dar mais. Vou ficar com 24 dividido por 3. Podia colocar 8 ali direto. Vezes, olha só, divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu tenho 3, ele vai para cima. E tem aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. Posso simplificar aqui, ó, tchau. X está ficando 24 dividido por 4, 6. 6 sobre raiz de 3. Racionalizando, ou seja, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, eu vou ter que x, ele vai ser igual a 6 raiz de 3, ó. Já fizemos hoje, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 9, que no final dá quanto? 3, tá? 6 por 2, por 3, perdão, 2. O x do vértice vale 2 raiz de 3, tá? Já achei uma parte da minha questão ali. Agora, cuidado com o seguinte. Não sei se tem essa opção, se eu fizesse isso, mas cuidado com o seguinte detalhe. O meu x do vértice coincidiu, que aqui é ponto médio, tudo mais, e o x do vértice está aqui. Agora, Sandro, se eu substituir esse cara nessa equação, eu acho o y do vértice? Sim, você acha o ponto mais alto aqui, que é a altura máxima aqui do meu triângulo. Eu não quero, eu quero y, tá? Eu quero y, beleza? Tranquilo? O nosso quarto passo agora, olha só. Cuidado, lembrando que se você pegar esse valor aqui, né, esse valor, você substituir aqui, né,
você está achando, vai achar o quê? A área máxima, né? Que é o meu ponto mais alto ali. Você vai achar o y do vértice. Lembrando que eu quero y aqui, tá? Eu vou achar y. Então eu posso achar a área máxima desse retângulo. Qual seria a área máxima desse retângulo? É quando ele tivesse o y máximo. Então se eu substituir aqui, ó, olha só. Vamos aqui devagar. Substituindo o valor de x na minha área aqui, tá? Na minha área ali. Aqui, ó, não aqui, ó, na minha área, né? Ó, tem um 24 vezes 2 raiz de 3. Estou substituindo aqui para me achar minha área máxima, né? Minha área máxima aí, que seria, né? No caso, nosso y máximo ali. Então, a área máxima dele ali, 2 raiz de 3. Aí eu tenho 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Tudo isso sobre 3. Tranquilo? Então aqui eu tenho a área, tá ficando 48 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Tá? Então tá ficando assim, ó. A área tá ficando 48 raiz de... Opa! Só rapidinho aqui. Deixa eu voltar aqui no detalhe, ó. Lembrando que aqui embaixo tem 3. Ó, aí dá mole. Ó. A área vai ser igual a 48 raiz de 3 menos 2, 24, né? Vai ficar 24 raiz de 3 sobre 3. 48 raiz de 3 menos 24 raiz de 3, eu vou ter 24 raiz de 3, confere? Vou ter 24 raiz de 3 sobre 3, que está dando 8 raiz de 3 a minha área. Então, a área máxima aí é 8 raiz de 3. Então, a área máxima desse retângulo é 8 raiz de 3. Então, agora, já que você tem aí guardado, vou apagar aqui essa primeira parte aqui. Vou deixar até a figurinha ali. Já apagar ela ali, o desenho, mas vou deixar ela ali. E eu sei que, como eu calculo a área do retângulo? A área desse retângulo é dada por x vezes y. A área máxima eu tenho 8 raiz de 3. O x eu também tenho 2 raiz de 3. Eu só não tenho um y ainda. Posso cortar a raiz de 3, vai embora com a raiz de 3. Dividindo a equação toda por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 2y dividido por 2, 1y. Y igual a 4. Y igual a 4 e x igual a 2 raiz de 3. Gabarito letra D. Gabarito aí procede. Beleza? Questão 2. Sejam Q de x e R de x o quociente e o resto, respectivamente, de Q de x e R de x da divisão do polinômio, né? X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x menos 3 pelo polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos fazer aí o método das chaves aí. Aqui, ó. Dividir aqui, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x menos 3 dividido, né? Dividido aí por x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vamos dividir. Então, vou pegar esse coeficiente líder aqui, né? Ó, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Eu vou dividir esse cara por este aqui. Beleza? X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Então, olha só. Se esse cara é representado, tá vendo? Por R aqui, então você viu que você já tem uma função do primeiro grau. Beleza? Você tem uma função do primeiro grau. Tá? O resto, com certeza, o maior grau do resto, ele seria 1 a menos que esse. O maior grau do resto também seria do primeiro grau. Já sei que, ó, todo representado por reta é do primeiro grau. Então, ó, agora você vai fazer x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Quando você traz para cá, o que acontece com o sinal mesmo? O sinal troca. Ó,
x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Quando vem para cá, menos x ao cubo. X vezes menos 5x, menos 5x ao quadrado. Quando vier para cá, mais 5x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Quando eu trouxer para cá, ó, menos 6x. Agora eu vou somar os termos semelhantes. Tá? Quem tem x com quem tem x e assim vai. X ao cubo menos x ao cubo, ó. Aqui eu posso cortar, zero. Menos 6x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar menos 6 menos 5, 1. Vai ficar 1x ao quadrado. Menos 6x mais 9x vai ficar 3x. Agora o que você faz? Você pega esse menos 3 que sobrou ali e traz para cá. Menos 3. E agora você vai dividir. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos aí mais x ao quadrado. Lembra disso? Aqui está dando menos, mas quando eu trouxer para cá, troca o sinal. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 5x, 5x. Quando eu trouxer para cá, menos 5x. Cuidado, esquece não. Tá? E agora vamos somar aí. Ó, posso cortar, são simétricos, e eu estou somando. Menos 5x mais 3x, menos 2x. Menos 3. Então, esse cara aqui é o resto. Esse cara é o R de x. Esse aqui é o quociente. O que? Em função de x. E ele fala o seguinte, né? O gráfico que melhor representa a reta definida por P de x, que é igual. Então, ele fala para mim que P de x, esse que foi o primeiro passo na questão, foi a divisão. O segundo passo aí na questão é meu P de x, ele é igual a Q de x mais Rx de x. Quem é Q de x? Q de x é igual a x ao x menos 1. Quem é R de x? Menos 2x menos 3. Confere? Menos 3 aí. Olha só tem um detalhe aqui. Só rapidinho, olha só. Aqui eu multipliquei, ó, esse por esse, esqueci aqui, ó. Tá? Esqueci de multiplicar aqui. Tranquilo? Esqueci de multiplicar aqui, ó. Vai ficar menos 6 quando vier pra cá, mais 6, ó. Mais 6. Aqui tá dando mais 3. Confere? Mais 3. Aqui é mais 3. Obrigado aí quem avisou. Ó, P de x igual, ó, x menos 2x. Menos x. Menos 3 mais... Menos 1 mais 3, mais 2. Perdão, mais 2. Você ficou com uma função do primeiro grau e ela é decrescente. Tá? Ela é uma função decrescente. Por que, Sandro? Olha só, o coeficiente angular é negativo. Já sei que ela tem que tipo de inclinação? Ou é letra A, ou é letra C. Porém, ele toca a ordenada, ou seja, o meu coeficiente linear é positivo. Ele toca o eixo Y acima, acima aqui, ó. E uma coisa que você pode esboçar um gráfico, quando você for esboçar um gráfico, você pode fazer o seguinte, para ter certeza que é essa a equação aqui mesmo, olha só, vamos atribuir valores para x e y. Ó, se meu x for 0, por exemplo, aqui, ó, menos 0 mais 2 vai dar 2. Quando meu x for 0, vai dar 2. Quando meu y for 0, eu vou passar o x para lá, x igual a 2. Quando meu x for 2, por exemplo, meu y é 0. Então, olha só, aqui eu tenho a raiz da função, que é 2. Está aqui, ó, que eu substituí o y por 0, né, que é 0 da função, 2. E aqui o coeficiente linear também é 2. Tá? Então, o gabarito é realmente letra A, e o gabarito aí procede. Questão 3. O termo independente e o coeficiente principal do polinômio são iguais. Tá? Desse polinômio aqui são iguais. Olha só, eu tenho uma multiplicação, não tenho? Eu vou focar primeiro, ó, nessa primeira parte que ele fala aqui, que são iguais, seria o seguinte, olha só. Quem seria o coeficiente principal desse polinômio? O coeficiente principal seria você pegar
todos os coeficientes líder. Quem seria os coeficientes líder? Aqui, ó, quem tem o maior grau, o coeficiente principal dele está aqui. Então, desse cara aqui, ó, desse primeiro produto aqui, desse primeiro fator, eu tenho ali o coeficiente igual a 1 vezes... Porque você vai multiplicar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Então, eu estou pegando o coeficiente principal. O coeficiente principal desse polinômio P é a multiplicação dos coeficientes principais de cada fator. Aqui eu tenho 6, tá? 6 vezes, aqui eu tenho 2, deixa eu aumentar esses números aqui, está muito pequeno. 1 vezes 6 vezes 2 vezes... Sandro, e agora? Aqui eu tenho n e n menos 1. n é maior que n menos 1. Então, esse aqui é o meu coeficiente líder. Ah, então vai ser menos 5. Igual. E esses caras é igual aos termos independentes. Quem seriam os termos independentes? Esse aqui, ó. 5 vezes n vezes... Aqui o termo independente é n mais 1. n mais 1 vezes, aqui, ó, menos 1. Ó, um detalhe, ó. Menos 1 vezes 5 dá menos 5, então menos 5 eu vou cortar com menos 5. Tranquilo? E aqui desse lado tá ficando 12. 12 é igual a n, que multiplica n mais 1. Olha só um detalhe. Cara, aqui eu tenho n que multiplica n mais 1. Você pode aplicar a distributiva, achar uma equação no segundo grau, mas você pode fazer o seguinte, olha só. O 12, aqui não são dois números consecutivos? Sim. O 12, vou escrever o 12 como o produto de dois números consecutivos. Ó. 3 vezes 4. E ver se não satisfaz. Se o n for 3, vê se o n mais 1 não é 4. Ó. Se o meu n for 3, 3 mais 1, 4. Satisfaz os pares. Então, meu n é 3. Se o meu n for 4, ó, 4 mais 1, 5. 5 vezes 4, 20, não é igual a 12. Então, realmente, n igual a 3. Tranquilo? N igual a 3. Após isso, o meu polinômio aqui, esse polinômio aqui, ele vai ter grau 3. Tá? Esse aqui vai ter grau 3 também. E olha só, para saber o grau do polinômio P, basta, olha só, presta atenção. Para eu achar o grau do polinômio P, basta eu somar os expoentes dos coeficientes líderes. Aqui eu tenho 2. Por que, Sandro? Ó, quando eu multiplicar, não é multiplicar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Multiplicação, eu vou somar quem? Os expoentes. Aqui, ó. Eu tenho x, né? A base é igual a x, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 3 mais 4 mais 3. Somando isso, 12. Então, esse polinômio é do 12º grau que encontramos na letra C. Gabarito letra C, o gabarito aí procede. Questão 4. Se o polinômio p de x é igual a x² mais bx mais c, é divisível pelo polinômio q de x igual a px mais q. Então ele quer uma relação aí válida entre a, b, c, p e q. Olha só, a dica na questão é essa. Ó. Sandro, por onde eu começo a matar a questão? A dica na questão é quando ele fala que o polinômio p é divisível pelo polinômio q. Quando ele fala que é isso, que é divisível, eu posso aplicar o teorema do resto. A raiz desse polinômio também é raiz do polinômio p. Então, a raiz de q também é igual à raiz de p. Tá? Então, eu vou achar, primeiro passo aqui, eu vou achar a raiz de q. Primeiro passo, a raiz de q. Para achar a raiz de q, basta eu pegar q e igualar a quem? A zero. Quem é q? P vezes x mais q. Isso é igual a zero. Vou passar o q para lá. P vezes x é igual a menos q. X é igual a menos q sobre p. Esse é o meu valor de x. Se esse polinômio p é divisível por q, esse cara aqui é raiz de q e raiz de p também. Ah, se ele é raiz de p, eu vou pegar ele e vou substituir no lugar de x. E quando eu substituir ele por x, ele é o meu zero da função. Vou igualar a função a zero. Então, a
que multiplica menos Q sobre P ao quadrado, mais B, que multiplica menos Q sobre P, mais C. Tudo isso igual a zero. Tranquilo? Por enquanto eu tenho aqui, ó. Por enquanto eu tenho o seguinte. Menos Q ao quadrado, vou ficar com A vezes Q ao quadrado sobre P ao quadrado. Menos, ó, mais vezes menos dá menos BQ sobre P mais C igual a zero. Tá? Ó, eu posso tirar o MMC ou vou multiplicar a equação toda pelo MMC, que vai ser P ao quadrado. Né? Eu tenho um P ao quadrado, isso quer dizer que eles são múltiplos entre si, e o MMC é o maior deles, que é P ao quadrado. Tranquilo? P ao quadrado vezes este camarada que está dividido por P ao quadrado. Então eu posso, ó, então aqui ficou com A Q ao quadrado. Menos, ó, vou repetir aqui o B. Se liga, ó, P ao quadrado vezes BQ. Vou ficar com P ao quadrado dividido por P. P ao quadrado dividido por P vai dar P. Então aqui fiquei com BQ mais P ao quadrado vezes C, CP ao quadrado. E P ao quadrado vezes zero, zero. Então agora eu vou isolar esse cara. Vou passar o B menos BQ P para o outro lado. E vou escrever aqui, ó. P, Q, P ou BPQ, tanto faz. Igual, né? Eu passei esse cara para o outro lado e vou manter ali, ó. AQ quadrado mais CP quadrado. Que opção tem isso? Tem? Tem. Gabarito letra A, gabarito procede e vamos fazer a próxima. Questão 5. O recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo mostrado na figura será completamente preenchido com a mistura dos líquidos A e B, cujos teores nessa mistura são diretamente proporcional a 7 e 5, respectivamente. Então, olha só, você pode já naquele bizuzinho chamar assim, ó, o A é igual a 7K, onde K é a constante de proporcionalidade, e B é igual a 5K. Beleza? Essa é a quantidade aí, ou seja, o volume desses líquidos aí. Sabendo-se que essa mistura, na quantidade necessária para preencher completamente o recipiente, contém 1.400 centímetros cúbicos do líquido A. Né? Então, olha só, no líquido A, então eu vou achar a constante K. Então, meu líquido A, olha só, eu tenho 1.400, é o A. Ele é igual a 7K. E K é constante, tá? Dividindo ambos os lados por 7, eu vou ter 1.400 por 7 vai dar 200. 7K por 7 vai dar K. K é igual a 200. Logo, se eu chamar aqui de primeiro passo, segundo passo, eu vou achar o volume do líquido B, que vai ser 5 vezes K. Mas quem é K? K é 200. Então, eu vou ter 5 vezes 200. Logo, B vale 1.000 centímetros cúbicos. Beleza. Qual é o volume total? O volume total aqui, então olha só, vou chamar aqui de terceiro passo. Quem seria o volume total? O volume total, ele é igual ao volume de A, da parte A, mais a parte B. Mas quem é o volume pela fórmula? Base vezes altura. Então tem 20 vezes 8 vezes x é igual 1.400 mais 1.000. 2.400. 2.400. Tá? Centímetros, beleza? Lembrando que tá em centímetros cúbicos isso aqui. Então, vou achar em centímetros daqui a pouco. Ó, então tá aqui, ó. Posso cortar aqui, ó, por 10, vai embora, por 10. Posso simplificar por 8 primeiro, por 8. Por 8 eu vou ter 8x por 8. Aqui, ó, 2, eu não dividi. 8x por 8, 1x. Então, 1 vezes 2, 2. 240 por 8, 30.
dividindo tudo por 2, eu vou ter 2x por 2, 1x, 30 por 2, 15. Então o valor de x é 15 centímetros, que está na letra B, gabarito letra B, e o gabarito aí procede, beleza? Então, questão 6, uma questão de racionalizar o denominador, né? Racionalizando o denominador da expressão 1 sobre raiz cúbica de 2 mais 1, encontramos, olha só, cuidado, que ali embaixo é raiz cúbica, cara. Não é raiz quadrada, onde você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Não, não será isso. Então você vai repetir aqui, ó. Vou repetir aqui ela e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Ó, isso aqui não é uma soma de 2 cubos? É uma soma de cubos. Lembra lá na fatoração, quando você tinha assim, ó, A ao cubo mais B ao cubo, você fazia o seguinte, seria A mais B, e multiplicava esse cara, o A mais B, por A ao quadrado. Esse aqui é mais, aqui fica menos AB, mais B ao quadrado. Lembra disso? Então, esse cara aqui, como eu vou fatorar ele? Eu vou fatorar ele multiplicando, né? Multiplicando por essa parte aqui, ó. Quem faz o papel do A é a raiz cúbica de 2. Quem faz o papel de B é 1. Tranquilo? Então eu vou ter aqui, ó. Então eu vou ter aqui. Quem é A? Raiz cúbica de 2. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Menos, quem é A? Raiz cúbica de 2. Quem é B? 1 vezes 1. Quem é B? 1, só que é 1 ao quadrado. Tranquilo? No denominador, eu tenho a mesma coisa. Já vou repetir ali, receita já de bolo ali. Já sei como é que é. Vai ficar raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, menos raiz cúbica de 2 vezes 1, mais 1 ao quadrado. Tá? Isso está ficando assim, ó. Eu tenho aqui o seguinte, ó. 1 sobre raiz cúbica de 2 mais 1. Aqui em cima eu tenho, ó, esse expoente está aqui fora, é expoente do radicando. 2 ao quadrado, 4, vai ficar raiz cúbica de 4, menos raiz cúbica de 2 vezes 1, raiz cúbica de 2. 1 ao quadrado, 1. Aqui embaixo eu vou ficar com a mesma coisa, né? Raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 4, menos a raiz cúbica de 2, mais 1. E em cima eu tenho 1 vezes raiz cúbica. Vou ficar com isso aqui, ó. Vou ficar com raiz cúbica. Opa! Vou ficar com raiz cúbica de 4 menos raiz cúbica de 2 mais 1. Embaixo eu tenho aqui, ó, mais 1. Eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar um parênteses aqui, né? Ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Multiplicação de radicais com o mesmo índice, eu conservo o radical e multiplico radicando. 2 vezes 4, 8. Menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Vai ficar menos raiz cúbica. Conservo o radical com o seu índice e multiplico 2 vezes 2, 4. Tranquilo? Ó. Agora, raiz cúbica de 2 vezes 1, raiz cúbica de 2. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4. 1 vezes menos raiz cúbica de 3. Menos raiz cúbica de 2, perdão, não é 3 não. 1 vezes 1, 1. Tá? Vou trazer aqui para baixo. Olha o que está acontecendo ali agora. Em cima eu não estou mexendo, não mexi nada em cima.
vou ficar com raiz cúbica de 4 menos raiz cúbica de 2 mais 1. Embaixo, quem é raiz cúbica de 8? 2. Aqui, ó, raiz cúbica de 4 negativo mais raiz cúbica de 4. São simétricos, eu corto, já que estão somando. Outro simétrico, ó, foi embora, ó, tchau. Ele ficou 1, né? 1 não, menos 1, né? Menos 1. Não, 1 mesmo aqui, ó. 1, né? Menos 1, 1. Aqui, ó, 1 que está aqui, 1. 2 mais 1, 3. Então, você já sabe que ficou que opção? Gabarito letra A. Vou até apagar aqui, ó, tá? 1 mais 1, não, 2 mais 1, perdão, 3. Aqui ficou 3. Tá? Depois do cálculo aí, você já viu o cálculo. Aqui ficou 3. Onde tem isso, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Questão 7. A equação do primeiro grau em x é representada por, eu vou reescrever aqui, ó, P menos mx menos m mais 2x mais 3 é igual a zero. Aí ele fala pra gente que ela possui uma infinidade de raízes. Tem mais de uma raiz, né? Infinidade de raízes. É correto afirmar que MP é... Então, olha só. Teve que é uma relação entre MP ali. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa é, vou colocar em evidência. Né? Estamos diante de um tópico de equação do número grau chamado de equação de identidade. Então, vou fazer o seguinte. Vou escrever assim. M menos mx mais 2x mais p menos m mais 3 igual a zero. Aqui eu vou colocar o x em evidência. Então, vou abrir parênteses, vai ficar m negativo mais 2, que multiplica x, mais p, menos m mais 3 igual a zero. Vamos relembrar aqui, ó. Quando você tem uma equação do primeiro grau escrita nessa forma aqui, ax mais b igual a zero. Se ela tem uma única solução, para que ela tenha uma única solução, o A tem que ser diferente de quê? De zero. O conjunto e B pertencente aos reais. Tá? Pertencente aos reais aí. Quando isso acontece, o conjunto de solução ele é unitário, uma única raiz. Então, é uma equação possível e determinada. Quando ela tem infinitas soluções, né, o conjunto de solução tende ao infinito, você tem A igual a zero e B também igual a zero, ou seja, ambos são zero, que zero por zero dá indeterminado, ela é uma equação indeterminada. Porém, se o conjunto de solução for vazio, se ele for vazio, o A é igual a zero e o B diferente, pertence aos reais não nulos. Né? Estou excluindo o zero dele ali. Beleza? Então, ele fala que é infinitas. Então, vou trabalhar aqui. Beleza? Então, tem aqui, ó, menos m mais 2 é igual a zero. Porque para ela ter infinitas soluções, ou infinitas raízes, esse termo aqui tem que ser zero. Então, passando m para lá, m igual a 2. Se você passou o 2 para cá, vai vir menos 2. Multiplicou por menos 1, vai ficar tudo positivo. Tá? E agora eu sei que para ela continuar sendo indeterminada, ter uma infinidade de raízes, o termo independente, que é o nosso b, ele também tem que ser o quê? Zero. Tá? Então tem um p menos qm, 2, mais 3 igual a zero. Então tem que p, ó, 3 menos 2, 1. P mais 1 igual a zero. Logo, P é igual a menos 1. Beleza? Agora vamos ver aqui, ó. Letra A. Vamos testar ali, ó. 2 ao quadrado
mais menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Né? Já que eu estou entre parênteses, expoente é par, fica positivo. 5. Gabarito letra A. Já é verdade. Ó. M é o dobro de P? Não. Seria M igual a menos o dobro de P. P é o dobro de M? Não, cara. Não. M vezes N dá meio? Não. M vezes N dá menos 2. Então, gabarito letra A realmente, o gabarito procede. Questão 8. Sabe-se que número primo é todo número que admite dois divisores, ele mesmo e a unidade. Ache a soma dos divisores positivos, então ele quer a soma dos divisores positivos do número 900 e exceto a soma dos divisores primos de 900. Então, olha só. Quando eu achar a soma de todos os divisores, desse cara eu vou retirar a soma dos divisores primos. Então, primeiro, vamos decompor o 900 em fator primo. Tá? Vou decompor o 900 em fator primo. Deixa eu ver esse 900. Vamos decompor. 900 por 2 dá 450, né? Por 2, 225. Por 3 vai dar 7,75. Por 3, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Apareceu a unidade satisfeita de decomposição. E o 900 escrito na forma de fator primo é 2 elevado a 2. 2 elevado ao quadrado, você pode falar assim também. 3 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência, 5 elevado ao quadrado, ou 5 elevado à segunda potência, ou até 5 elevado a 2. É um termo matemático muito bonito. Então, olha só. Ele quer a soma. Você lembra como você acha a soma dos divisores de um número? Olha só. Eu tenho um número fatorado assim, por exemplo. Eu tenho um número qualquer, um número A qualquer, e na forma fatorada é A elevado a x vezes B elevado a y vezes C elevado a z e vai embora. Tá? Então a soma dos divisores vai ser assim. Ó. Você vai pegar a base A, ali o fator primo A, elevado a seu expoente, você vai somar uma unidade menos o fator primo A menos 1 vezes, vou pegar B elevado a y mais 1, você soma uma unidade aqui, menos 1, dividido por B menos 1, vezes, ó, C elevado a Z mais 1, menos 1, sobre C menos 1, e isso aí vai infinitamente, tá? Vai de acordo com o número de fatores primos que eu tiver aqui. Então aqui eu tenho, ó, então vamos aplicar aqui. Tô achando já fiz o primeiro passo, que foi decompor. Segundo passo, achar a soma dos divisores. Estou achando a soma. Então, para achar a soma, o que eu faço? Ó, vou pegar 2 elevado a 2 e vou somar uma unidade. E menos 1 sobre 2 menos 1 vezes, vou pegar 3, e também está elevado ao quadrado, e aí o expoente dele eu vou somar uma unidade. Você deve ter visto isso aí na aula de números primos, né? Para achar a quantidade de divisores, aquela faxina toda lá. 3 menos 1 vezes 5 ao quadrado. Desse quadrado ali, ao quadrado eu vou somar mais 1. Aqui esqueci de tirar o menos 1, tá? Perdão, ali, menos 1. Aí menos 1 sobre 5 menos 1. Tá? Então isso aqui vai ficando a soma. Então a soma dos divisores está dando o seguinte, ó. 2 mais 1, 3, não é isso? Vou ter 2 a terceira, que vai ficar 8 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Vezes, ó. 2 mais 1, 3. Né? Mais 1 aqui é 1. 2 mais 1, 3. 3 a terceira, 27.
Só que é 27 menos 1 sobre 3 menos 1, 2. Vezes, 2 mais 1, 3. 5 elevado à terceira, 125. Menos 1. 5 menos 1, 4. Tranquilão? A soma está ficando, 8 menos 1, 7. Dividido para 1, 7. Vezes 27 menos 1, 26. Dividido para 2. 125 menos 1, 124. Dividido por 4. Então, eu estou ficando com 7. 26 dividido por 2, 13. 124 dividido por 4 vai dar 31, né? 31. A soma está ficando 7 vezes 13, 91. 91 vezes 31. Vamos fazer aqui. 91 vezes 31. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 3, 27. Somando aí, eu estou ficando com 1, 12, vai 1, 8, 2.821. 2.821. Depois disso tudo, você com muita pressa vai marcar a letra A. Só que não é letra A. Por quê? Olha só. Ele quer a soma dos divisores do número 900, exceto a soma dos divisores primos. Então, aqui está incluído a soma dos divisores primos. Sandro, mas aonde estão esses divisores primos? Você não vai pegar repetido, né? Aqui eu tenho um divisor primo 2. Eu tenho um divisor primo 3. E o divisor primo 5. Se eu somá-los, vai dar 10. Então, eu vou chamar aqui de terceiro passo aqui na questão. Eu tenho 2.821 menos 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Menos 10. Então, vai dar 2.811. Gabarito letra D. O gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer a próxima. Questão 9. Considere um triângulo retângulo de hipotenusa A, cateto B e C, seja MN as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Então, a soma de 1 sobre N mais 1 sobre N é igual a... Olha só. O que a questão está pedindo é essa soma aqui. Primeiro, vamos relembrar o seguinte. Eu estou diante de um triângulo retângulo e ele falou para a gente o seguinte. Eu tenho um triângulo retângulo. Vou colocar ele retângulo aqui. Tem um triângulo retângulo. Hipotenusa A, cateto B, cateto C, projeções MN, para essa altura ali. Então, para essa altura eu formo as projeções. Eu tenho projeção N e altura H. Beleza. Quais são as relações que você tem? Uma relação bem tranquila, né? Que você não tem nenhum esforço, é que é o seguinte, que a hipotenusa é igual à soma das projeções. Outra relação que você tem, e é uma relação onde você pode escolher o seguinte, vou começar pelo cateto B. Qualquer cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa, ou hipotenusa vezes sua projeção. Você também pode enunciar o seguinte, que qualquer cateto é a média geométrica entre sua projeção e a hipotenusa do triângulo. Então, qualquer cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. Ou qualquer cateto é você vai tirar a raiz quadrada, né? De dois termos, do produto de dois termos. Então eu posso falar que cateto é igual à média geométrica do produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Terceira relação que eu posso tirar é a teorema de Pitágoras. Se eu somar essas duas equações aqui, eu chego à relação que A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Uma outra relação que eu tenho é altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Uma outra relação que eu posso tirar é
hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Uma outra relação que eu posso tirar aí é o seguinte: o inverso da altura ao quadrado é igual à soma dos inversos dos quadrados dos catetos. Tem essa relação aqui. Tranquilo? Beleza, né? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho esse carinha aqui. É nele que eu vou começar a trabalhar. Tá? Deixa eu traçar aqui, dividir o nosso quadrinho. E agora vamos lá. Aqui, ó. Relembrei de relações métricas. Tem 1 sobre n mais 1 sobre n. Se eu tirar o MMC, vai dar o produto entre m vezes n. Vou ficar aqui, ó. M vezes aqui, ó. M vezes n dividido para m vai dar n. N vezes 1, n. Mais m vezes n dividido para n vai dar n. N vezes 1, m vezes 1, n. Então eu tenho isso aqui. Por enquanto, ela está se formando assim, ó. A soma é igual à hipotenusa. Aqui, ó. Igual à hipotenusa. O produto é igual à altura ao quadrado. Porém, eu não tenho altura ao quadrado. Eu não tenho altura ao quadrado nas relações ali. Porém, olha só. Aqui, eu vou fazer assim, ó. 1 sobre h é igual a... O MC entre b ao quadrado e c ao quadrado é o produto deles. B ao quadrado vezes c ao quadrado. Beleza? B ao quadrado vezes c ao quadrado dividido por b ao quadrado. C ao quadrado vezes 1, c ao quadrado. Mais b ao quadrado vezes c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Vai dar b ao quadrado vezes 1, b ao quadrado. Beleza. Olha só. Se eu inverter essa fração aqui, eu tenho 1 sobre h sobre 2. H ao quadrado, perdão. Então, h ao quadrado é igual ao inverso dessa aqui. A inverso vai ficar b ao quadrado vezes c ao quadrado dividido pela soma a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas olha só, quem é b ao quadrado mais a ao quadrado? É a hipotenusa ao quadrado. Beleza? Eu substituo ali, aqui mesmo, olha só. Agora vamos começar aqui a brincadeira. Ó, quem é a? A é a nossa hipotenusa. Mas quem é h ao quadrado? H ao quadrado é b ao quadrado vezes c ao quadrado sobre b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas a soma dos quadrados catetos é igual a quem? Esse cara aqui, ó, é igual a nossa hipotenusa ao quadrado. Ah, Sandro, então eu posso escrever assim, né? Ó, hipotenusa sobre b ao quadrado c ao quadrado sobre a ao quadrado. Divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pela inversa da segunda. A vezes a ao quadrado, a ao cubo, sobre b ao quadrado, vezes c ao quadrado, que está em que opção? Gabarito, letra D, e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer a próxima. Questão 10. Dado um triângulo escaleno, então ele já falou para mim que o triângulo é escaleno, cujos lados são 6, 4 e x. Quantos triângulos existem? Lembrando que ele é escaleno, se o valor de x é inteiro. Então, olha só. Vamos fazer a condição para que o triângulo exista. Então, eu vou começar aqui pelo cara desconhecido, porque ele vai me determinar o valor, a quantidade de valores que x satisfaz o enunciado é a quantidade de triângulos que eu vou formar. Tá? Então, olha só. Eu tenho qualquer lado do triângulo, né, para a condição de existência, ele vai ser menor que a soma e maior que o módulo da diferença. Eu posso pegar 4 menos 6 e 6 menos 4 em módulo, que é a mesma coisa. Aqui eu vou ficar com o módulo de menos 2 é menor que x e x menor que 10. Que é o módulo de menos 2? Valor absoluto sem sinal, 2. É menor que x, que é menor que 10. Olha só. Pela questão ser pequena, pelos valores aqui ser pequeno, você pode até escrever todos eles. Tá? Se você ver uma das minhas aulas aí,
eu tenho uma questão um pouco parecida com essa, que a quantidade de lados é bem grande e eu não fiz dessa forma aqui, tá? Eu não vou escrever, não escrevi todos eles, eu fiz de uma outra maneira, só dá uma olhadinha lá. Ó, então x inteiro que satisfaz a condição, o menor dele é 3, depois 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você acaba marcando a letra D. Calma. Olha o que ele fala pra gente aqui no enunciado. No enunciado ele cita o seguinte, que o triângulo é escaleno. Ele tem, os lados têm todas as medidas desiguais, diferentes. Então, se todos os lados têm medidas diferentes, os triângulos que forem isósceles eu vou ter que cortar. Porque olha só, se eu tenho um cateto 6, perdão, lado 6, lado 4 e o x igual a 4, eu tenho um triângulo isósceles, logo ele não é escaleno, então isso aqui não serve. Eu tenho 6, 4 e 6, formam outro triângulo isósceles, então 6 não pode para a condição do nosso enunciado. Logo ficamos com o x sendo 3, 5, 7, 8, 9. Então eu posso formar o triângulo 3, 4, 6, o 5, 4, 6, o 7, 4, 6, 8, 4, 6 e 9, 4, 6. Então, portanto, eu tenho 5 triângulos escalenos aí que eu posso formar pela condição do enunciado. Vamos fazer a próxima agora. Questão 11. O MDC de dois números é 16 e os três quocientes encontrados na pesquisa pelos divisores sucessivos são os menores possíveis. Determinar os números. Então, olha só. Uma das maneiras é você podia fazer pelas opções e ver qual das opções o MDC vai dar 16. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer ali do jeito que ele falou. Divisão sucessiva, né? Vou fazer aqui o algoritmo de Euclides. Já que ele falou que tem três quocientes, já escrevi dessa forma. E os três quocientes são os menores possíveis. Então, vou pensar no menor possível, 1, depois 1. Os três não podem ser iguais. Você consegue observar numa divisão que os três não podem ser iguais? Então, o próximo, 2. Aqui eu tenho o número que eu quero achar, primeiro, um deles, o dividendo, divisor. Então, ó, quando eu dividir A por B, deu quociente 1 e vai sobrar um resto. Eu vou chamar de x. E esse x vem para cá. Quando eu dividir B por 1, perdão, B por x vai dar 1 e vai sobrar um resto que vai ser y. Só que esse y vai vir para cá. E quando esse cara vir para cá, tá vendo? Aqui foi a última divisão. Se é a última divisão, aqui eu tenho o meu MDC. Lembrar na divisão, pelo algoritmo de Euclides, ó, 16 e o resto é 0. Então lembra, esse y veio para cá, então y já sei que é 16. Tá? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos achar o x primeiro. Como, Sandro? Olha só. Tem dividendo, divisor, quociente e resto. Então o x é o dividendo, o divisor é 16, o quociente é 2 e o resto é 1. Tá? Então x vai ser igual. O resto é 0, perdão. 2 vezes 16, 32. Então, já sei que x é 32. Onde tiver x é 32. 32. Então, lembra que você pegou aqui, ó. Nessa divisão, você pegou os seguintes caras. Você pegou aqui, ó. Né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Agora vamos para o próximo. O próximo você tem dividendo é o B, o divisor é o x, que é 32, vezes o quociente, que é 1, mais o resto, que é y. Y vale quanto? 16. Então você tem 1 vezes 32, 32, mais 16, 48. Então já tem o B, que é 48. Tá? E eu peguei aqui, ó, foi esse.
Lembra? Vamos aqui agora para o último. Agora eu tenho dividendo A, divisor B, e o B vale 48, vezes o quociente que é 1, e o resto que é x, só que o x vale 32. Então eu tenho o seguinte: 1 vezes 48, 48 mais 32, 80. Então, eu peguei aqui, eu lembro, ó. Tá. Olha o que acontece. Ele quer o A e o B. O A é 80, o B é 48, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 12. Sobre o número 1937 sobre 8.192, pode-se afirmar que é, olha só, é uma dízima periódica simples, uma dízima periódica composta, um decimal exato com 12 casas decimais, um decimal exato com 13 casas decimais. Olha só. Primeiro, eu vou decompor o denominador e depois o numerador se for necessário. Porque para eu aplicar essa regrinha aqui, eu tenho que ter uma fração irredutível, tá? Então a fração tem que estar na forma irredutível, não dá para simplificar mais, tá? Os números, tanto o numerador quanto o denominador, são primos entre si, porque o único divisor entre eles tem que ser a unidade, tá? Primeiro eu vou dividir aqui o denominador, vou decompor ele em fatores primos. Vamos lá, vamos decompor ele. Ó, por 2 dá 4.000, né? 4.000 e... ó, vai dar 0... 4.096, confere? Deixa eu ver. 2 vezes 6, 12, vai 1, certinho. Por 2, 2.048. Por 2, 1.024. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, dá 2. Por 2, então apareceu a unidade, está satisfeita a composição, e aqui só apareceu o fator primo 2, ó. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes. Então eu posso escrever ele assim, ó, 2 elevado a 13. Ó, se você olhar, não preciso nem fazer a decomposição do numerador. Por quê, Sandro? Ó, aqui é múltiplo de 2? Não. Aqui apareceu só múltiplos de 2. Aqui não tem nenhum múltiplo de 2. Então, essa fração ela já está na forma irredutível. Beleza? Ah, se ela está na forma irredutível, vamos lá. Se o número for uma dízima periódica simples. Então, você tem aqui uma... eu não sei nem quem é o meu numerador. Só sei que está na forma irredutível, lembra? Está na forma irredutível. Para ser uma dízima periódica simples, o denominador ele tem que ter números primos. E esses números primos, para ser uma dízima periódica simples, esses números primos tem que ser diferente de que número primo? 2 e 5, tá? 2 e 5, ou 2 ou 5, tá? Então tem que ser diferente deles. Pode ser qualquer primo, por exemplo, pode ser o 3, 7, o 11, enfim, tá? Só não pode ser 2 e o 5.
Agora, se for uma dízima periódica composta. Se for uma dízima periódica composta, no denominador, né, aqui está na forma irredutível de novo, ó, o meu denominador. Então, além dos fatores primos, além de, então deixa eu escrever melhor assim, olha só. Para ser uma dízima periódica composta, o denominador vai ter números primos, né? Números primos, o denominador é primo, esses números primos, e esses números primos também, né, primos, incluindo o 2 e o 5. Pode ter os dois ou um ou outro, tá? Agora, olha só. Lembra que uma dízima periódica composta, será uma dízima periódica composta, ela tem um antiperíodo. E dá para saber a quantidade de algarismo do antiperíodo sem fazer a divisão da fração. Por exemplo, se fosse aqui, tá vendo? Se eu fosse dividir isso aqui, caso isso aqui fosse uma dízima periódica, você viu que ela não é dízima periódica porque aqui, ó, vai aparecer o fator primo 2, somente 2. Eu tenho que ter outros primos, incluindo o 2 e o 5 para ser periódica composta. Qualquer número primo, exceto 2 e 5, para ser uma dízima periódica simples. Já sei que não é dízima periódica. Voltando aqui, se for dízima periódica, o denominador tem que ter 3, 7, 11, 13, aí vai ser simples. Se tiver o 2 e o 5, vai ser composta. Mas dízima periódica composta, por exemplo, aqui, tá vendo? Eu fiz uma dízima periódica, apareceu assim, 2, 3, 5, 5, 5. Tá vendo esses dois algarismos que apareceram no período? Não são dois? Quer dizer o seguinte, que o denominador desse cara, quando eu tenho essa dízima periódica, com certeza aparece no denominador o 2 e ou 5, e o expoente ou do 2 ou do 5 é 2. Então a quantidade de algarismos que aparece no antiperíodo é o maior expoente do 2 ou do 5, tá? Então a quantidade de algarismo aqui ou vai ser o expoente do 2, caso ele seja maior que o expoente do 5. Aí vamos supor que tivesse 2 elevado a 2 e o 5. 2 elementos aqui. Se eu tivesse, ó, 2 a terceira, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vai gerar uma dízima periódica, composta, com 3 algarismos no antiperíodo, tá vendo? Se tivesse aqui 4, Sandro, uma dízima periódica composta com 4 algarismos no antiperíodo. Beleza? Guardou, né? Guardou aí essa dica. Agora vamos para o decimal exato, que é o nosso caso ali. É um decimal exato. Se ele for decimal exato, já está na forma irredutível. Lembra, a fração tem que estar na forma irredutível. Está na forma irredutível. O denominador aqui só pode ser 2 e ou 5. Tá? Se for 2 e ou 5, vamos usar aquela mesma regrinha que eu fiz aqui. Para saber a quantidade de casas decimais, vai ser o maior expoente do 2 ou do 5. Quem tiver o maior expoente vai mandar no número de casas decimais. Tranquilo? Percebeu? Então é o seguinte, sabemos que esse cara aqui está na forma irredutível, não sabemos? Ele está assim, eu posso escrevê-lo assim agora. Ó, é decimal exato porque apareceu o algarismo 2 no denominador, o fator primo 2, e não apareceu nenhum outro assim, sem ser 2 ou 5. E o número de casas decimais é o expoente dele. Ó, 13. Então é o decimal exato com 13 casas decimais, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 13. Dizer quantos algarismos terá a parte não periódica dessa dízima, cuja fração geratriz é 182 sobre 495. Então já afirmou que é uma dízima periódica, né, que tem ela é composta porque ela tem uma parte não periódica, tem um tal de antiperíodo.
O número não sendo muito grande, você pode fazer a divisão tranquilamente. Mas imagina, aquela regra é muito boa para número muito grande, que já está na forma irredutível, ou quando já vi na forma fatorada. Eu também não vou dividir porque eu prefiro usar a regra, porque eu faço decomposição. Olha só. O numerador, eu sei que ele é múltiplo de 2, então dá para dividir para 2. Se ele divide por 2, vai dar 91. 91 divide 7, tá? Múltiplo de 7. 91 dividido por 7 dá o quê? 13. Então, precisa de decomposição dele. 2, 7, 13. Ó. Só tem número primo. Aqui embaixo, o 495, eu sei que ele é por 5, mas também é por 3. Ó. 4 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3 já 4, falta 1. 19 por 3 dá 6. Vai sobrar 1, vai dar 18, sobra 1, né? 15, 5. É por 3 ainda. Por 3 vai dar 5. 5. É por 5 vai dar 11. É por 11 vai dar 1. Ó, apareceu o fator primo 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Cuidado para não fazer confusão. Realmente é a dízima periódica composta porque, além dos fatores primos 3 e 11, apareceu o 5. Quando aparece o 5 junto com outros fatores primos, né, sem ser o 2, por acaso. Ah, Sandra, apareceu o 2 e o 5. Não, é decimal exato. Apareceu o 2, o 5 com outros fatores primos, né, sem ser o 2, podia ter o 2 aqui também. Mas se tem outro além deles, já sei que é dízima periódica composta. E o número de casas decimais, ou seja, nem casas decimais, perdão, o número de elementos da parte não periódica, ou seja, do antiperíodo, é o numerador do 5 ou do 2, e seria o maior. Se tem só o 5, não precisa se preocupar se é o maior. Aqui, ó, é 1. Então ele tem um algarismo na parte não periódica, gabarito letra A. Beleza? Questão 14. Um comerciante, ao poder pagar, né, 17,36 avos do que devia. Então ele pode pagar 7,16 avos do que devia. Se possuísse mais 23.600, poderia pagar 80% da dívida. Quanto ele devia? Então eu não sei quanto ele deve. Então dívida dele, dívida, valor da dívida. Se eu não sei o valor da dívida, eu vou chamar de X. Beleza? X. Então ele pode pagar, né, 17,36 avos da dívida, mas se ele tivesse 23.600, ele poderia pagar, né, 80%. Então, com 17,36 avos mais 23.600, ele pode pagar 80% de X, né, do meu total ali. Tá? Posso simplificar aqui, ó, por 10. Posso simplificar por 2 aqui. E aqui por 2. Então, aqui eu tenho 17 vezes X. Olha só que eu vou fazer já de uma vez. Não vou sair multiplicando, não. Vou fazer com calma, olha só. Mais 36 vezes 23.600. Vai ficar 36 vezes 20.600. Vou sair multiplicando agora. Sobre 36. É igual a 8 dividido por 2 vai dar 4. Vai ficar 4x. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Eu vou multiplicar cruzado. Tranquilo? Multiplicando cruzado, eu vou ficar com 36 vezes 4x é igual a 5 vezes 17 vai dar 85x mais 36 vezes 23.600
vezes 5 agora. Tá? Ó, 4 vezes 6 vai dar 24, dá 144 tudo, né? 144x menos 85x é igual a 36 vezes 23.600 vezes 5. Tá? Aqui eu vou ter 144x menos 85x vai dar, olha só. Caraca, tá gravando. 144x menos 85x dá 59, né? 59x igual a 36 vezes 23.600 vezes 5. Isso vai dar o seguinte, ó, 23.600 dividido por 59 dá o quê? 400, né? 400. Então tem um x que é igual a 36 vezes 400 vezes 5. Tá? Agora eu tenho 400 vezes 36. 400 vezes 36 vai dar 14.400 vezes 5. Que vai dar quanto? X é igual a 0, 0, 5 vezes 4, 20, fica 0 e vão 2, 5 vezes 4, 20, 22, ficam 2 e vão 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Então, 72.000 era a dívida dele, está na letra D. Vamos fazer a próxima agora. Questão 15. Vamos lá, questão 15. Na questão 15, fala o seguinte: sejam os ângulos consecutivos AOB, BOC e COD tal que a medida do ângulo AOC menos a medida do ângulo BOD é igual a 10 graus. Então, as bissetrizes de OM e ON dos ângulos AOB e COD, respectivamente, né? Calcular a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de AOM e COM, se a medida de MON é 100 graus. Então vamos desenhar primeiro isso aí. Tá? Vamos desenhar aqui. O que eu tenho? A, O, B, B, O, C e COD. Pronto. Beleza. Aí ele fala pra gente que aqui tem uma bissetriz. Tá? Tem uma bissetriz aqui. Tem uma bissetriz aqui. O que a bissetriz faz com o ângulo? Divide ele ao meio. Existe uma bissetriz aqui. Uma bissetriz aqui. Tá? Então, vou chamar o seguinte, ó, esse pequeno ângulo aqui, ó, esse pequeno ângulo aqui, vou chamar de x. Se aqui é x também. Aqui eu vou chamar de y. E aqui chamarei de z. E aqui também é z. Tá? Z também. Beleza? Aí ele fala uma outra coisa. Ele fala que também existe uma bissetriz, né? Ele quer calcular a medida do ângulo formado pela bissetriz de AOM. Então aqui é o ponto M, aqui é N, e aqui é N. E existe uma bissetriz aqui. Existe uma bissetriz aqui. Tá? Então lembra que esse ângulo era x? Então essa bissetriz dividiu o ângulo x em x sobre 2 para cá
E aqui também é x sobre 2, tá? Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. X sobre 2. Tranquilo. Ele também fala que tem uma bissetriz aqui, ó. A bissetriz de CON. Então aqui eu tenho CON. Então aqui tem uma bissetriz. E eu dividi essa bissetriz em 2 pedaços. Tá? 2 pedaços aí. Então aqui seria Z sobre 2. Aqui Z sobre 2. Tranquilo? Beleza. E o que ele quer saber é o ângulo formado por essas bissetrizes aqui. O ângulo que vem daqui até aqui, ó. Esse ângulo todo aqui é azul. Que é esse ângulo aí. Antes de chegar nele, né, eu vou dividir meu quadrinho aqui em alguns pedaços. Vou dividir mais ou menos aqui. O que acontece agora? Eu vou aqui, ó. Meu primeiro passo agora é vir aqui no enunciado que ele fala o seguinte, que é a medida do ângulo AOC, Você consegue observar que o AOC seria esse ângulo aqui, o AOB todo, o AOB, que vale 2x, mais y, que é aqui, ó, AOC. É isso aqui tudo, 2x mais y. Menos o BOD. O que é BOD? BOD é y, aqui é D, né? D. BOD. Y mais 2z. Y mais 2z. Tudo isso igual a 10 graus. 2x mais y menos 2z é igual a 10 graus. Ó, y vai embora com y. Dividindo a equação toda por 2, eu tenho que x, né, 2x por 2 dá x, menos 2z por 2 dá z, é igual a 10 graus dividido por 2, 5 graus. Tá? Deixa aqui parado por enquanto. Vou ver se eu vou mexer nele daqui a pouco. O segundo passo é observar o seguinte. A questão me fala que o ângulo MON é igual a 100 graus. MON. Quem é MON? MON é x mais y mais z. X mais y mais z. Tudo isso igual a 100 graus. Ó, eu posso sumir com o z aqui, não posso? Nessa equação aqui, por fazendo o seguinte. Vou passar o z para o outro lado. Passando o z para o outro lado, eu vou ter, passando o z, eu vou ter z positivo é igual a x. E passando 5 para cá, menos 5. Então tem essa equaçãozinha guardada. Vou destacar ela aqui. Tem aqui destacada. E agora eu vou substituir. Aonde tem z, eu vou chamar de x menos 5. Então x, x mais y mais x menos 5 é igual a 100 graus. Eu tenho aqui, ó, x mais x, 2x, mais y. Vou passar esse menos 5 para lá. É igual a menos 5 vai vir mais 5, 5 graus, mais 100 graus, 105 graus. Deixa isso aqui guardado também. Vou guardar essa parte aqui também. E agora vamos para o que a questão está pedindo ali. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo, na minha segunda passagem aqui, o seguinte. Terceira passagem, né? Perdão. Na terceira passagem, eu tenho que... Ele quer o ângulo formado aqui, ó. Esse azul aqui todo, ó. Eu tenho x sobre 2, mais x mais y mais z sobre 2. Então, mais x
mais y mais z sobre 2. Z sobre 2. Deixa eu melhorar esse z sobre 2 aí. Z sobre 2. Beleza, olha só. 2x mais y é igual a 105. Mas eu não tenho 2x aqui, eu tenho só x. Tranquilo? Eu não tenho, por exemplo, aqui, y menos z. Não tenho isso. Né? Poderia também substituir aqui, né? Onde tem esse z, por x menos 5 e ver no que dá. Tá? Mas eu vou fazer assim, olha só. Eu não quero trabalhar muito, então eu vou pensar da seguinte forma. Tá vendo aqui? Esse cara aqui, ele não é 1,5, ó, 1 mais meio, 1,5x? Sim. Será que tem como eu escrever esse cara de outra forma para favorecer minha solução? Sim. Vê se eu escrever assim, ó, 2x menos x sobre 2, vê se não continua sendo 1,5. Sim. Então não tem nenhum problema escrever assim. Tranquilo? Observou, né? Observou a sacada aí na questão. Mais y mais z sobre 2. Eu já fiquei com o que eu quero, ó, parte do que eu quero, ó, 2x mais y. Isso eu já sei que é 105. Mais, menos, perdão, x sobre 2 mais z sobre 2. Então isso aqui eu já sei que eu vou até substituir. Isso aqui vale 105. Então eu tenho 105 graus. Aqui eu vou colocar o menos em evidência. E eu posso escrever assim, ó, já que eu tenho uma soma de fração com o mesmo denominador, vou conservar esse denominador, somar ou subtrair. Ó. Se eu coloquei menos em evidência, o x aqui dentro fica positivo e o z fica negativo. Quem é x menos z? Aqui, ó, 5. Então eu tenho 105 graus menos 5 graus dividido por 2. 5 graus dividido por 2 vai dar 2,5 graus. Lembrando que a cada 1 grau eu tenho 60 minutos. Aqui eu vou ficar com 2,5 graus. Então eu posso escrever 2 graus e 30 minutos. 105 graus menos 2 graus e 30 minutos, você pode escrever assim, ó, 104 graus e 60 minutos, para igualar ali as casas. 2 graus e 30 minutos. 60 menos 30 dá 30. 104 menos 2, 102. 102 graus e 30 minutos, que está na letra B. Acaba a letra B e ele prossegue, tá? Ficou grande, mas foi feita com detalhe para você compreender. Questão 16. Então, na figura acima, o triângulo ABC é equilátero. Então, olha só, o triângulo já é equilátero. Olha só, daqui a pouco a gente continua lendo. Tem um triângulo equilátero. Esse cara aqui, tá vendo? Ó, é o diâmetro. É o diâmetro da circunferência, né, que O é o centro dela. Então, ele é equilátero, os ângulos internos valem tudo igual a 60. 60. Quando eu traço esse diâmetro aqui, esse triângulo equilátero, aqui é o centro do triângulo, o centro da circunferência circunscrita. Então esse ponto aqui é o incentro, circuncentro, o baricentro e ortocentro. Então esse cara aqui, ó, de B até esse ponto é a altura, tá? E se ele é um incentro, isso aqui é uma bissetriz. Então dividir o ângulo aqui em 30. Aqui também vale 30. 30. Beleza? Aqui é 60 também. Tranquilo. Aí ele continua ali, ele fala que está inscrito em um circunferência centro O e raio R. Olha só, aqui é R. E você sabe que do vértice ao baricentro é o dobro do baricentro ao lado oposto. Então aqui é R sobre 2. E aqui também é R sobre 2. Já que isso aqui, daqui até aqui é o raio. R sobre 2 mais R sobre 2, R. Beleza. Aí ele fala o seguinte, se os segmentos BC e MQ são paralelos, então a área do triângulo
PN ele quer a área desse triângulo aqui. Tranquilo. Agora vamos lá. Ó, tá vendo o triângulo BQM? Ele é um triângulo retângulo. Porque olha só, isso aqui é o diâmetro, esse arco aqui, ó, B, que passa por C e vai até M, ele vale 180. E o ângulo na circunferência é metade do arco. Você lembra, toda vez que você tiver um triângulo, onde um dos seus lados é o diâmetro, esse triângulo é retângulo. Então, olha só, eu tenho um triângulo retângulo, onde o lado dele todo vale 2 R's, não é isso? 2 R's. Um outro detalhe, ó, se esse ângulo é 30, esse arco aqui vale 60. Tranquilo? Aqui eu tenho 180, não é isso? 180. Se esse cara aqui é 60, esse arco todo vale 120 aqui, ó. 120. Também eu posso pensar o seguinte, ó. Aqui sendo 60, já que esse triângulo é equilátero, né? Esse pedaço aqui todo, ó, esse pedaço, esse e esse, eles vão ser todos iguais. A gente vai provar isso. 60, aqui vale 30. Tá? Vale 30 graus ali. Tá, então agora, 60, esse pedacinho aqui é 30, e esse arco aqui também era 120. Tá? 120 aí. Então agora vamos fazer o seguinte. Ó, tá vendo de B até Q? De B até Q, se você quiser achar, ele vale R. Ele vale R. Porque o oposto a 30, aqui ó, 30 graus, o oposto a 30 é metade da hipotenusa, que vale R. Se aqui vale R, você pode falar, só para acrescentar, né, propriedade, de Q até B, se ele vale R, né, o raio da circunferência, isso aqui é o lado de um hexágono escrito na circunferência. Tá? E pode ver que o lado do hexágono ele forma arcos de 60 graus. O lado de um triângulo equilátero forma arcos de 120 graus. Beleza? Tranquilo, né? E agora vamos continuar. Então esse lado aqui, ó, de Q até M, sabe que eu vou desenhar ele aqui. Passar uma linha aqui de outra cor. Esse lado aqui, ele está oposto a 60. Então ele é metade raiz de 3. Então eu sei que de Q até M é R raiz de 3. Tá? De Q até M é R raiz de 3. Beleza. Agora, vou olhar para esse pequeno triângulo aqui. Ó. Esse pequeno triângulo. Vou destacá-lo aqui do lado. Pequeno triângulo aqui, e ele é retângulo, tá vendo? Ó, ele é retângulo. Então aqui é 60. Aqui é 90. E aqui é o B. E aqui vale 30. Tá, e aqui é R. Tranquilo? R. Então tem como achar esse cara aqui, ó. Se eu fizer tangente de 30 graus, é igual cateto oposto, que é esse pedaço aqui, QB, QP, perdão, QP, que é o ponto P, sobre cateto adjacente, que é R. Tangente de 30 é raiz de 3. Então, se eu multiplicar cruzado, eu vou ter QP é igual a R vezes raiz de 3 sobre 3. Então, você lembra que de Q até M, ó, de Q até M, ele é igual a R raiz de 3. Você está vendo que esse cara aqui ele vale a terça parte de R. Cada pedaço desse vai ser a terça parte de R. A terça parte de R raiz de 3. Tá? Se você não percebeu, vamos para outro triângulo aqui, ó. Para esse outro triângulo aqui, ó. Para provar isso. Ou para aquele outro triângulo ali. Que triângulo é esse? Tá assim, ó. Tá?
ele tem um ponto M aqui, ele tem um ponto N, e esse ponto aqui que é parte do diâmetro ali. Tá, aqui, ó. Aqui vale 30 graus. E esse pedaço é R sobre 2. Aqui é 60 graus. Tá? 60 graus ali. E agora você quer achar quem? Você quer achar essa hipotenusa aqui, que é esse lado aqui, ó, MN. Ah, então eu posso fazer seno, ó, cateto oposto sobre cateto sobre hipotenusa. Tá? E a hipotenusa é o que eu quero. Então eu tenho aqui, ó, 60 seno de 60, ou posso fazer pelo cosseno de 30. É igual cateto oposto, que é R sobre 2, sobre a hipotenusa, que é MN. Quanto vale seno de 60? A raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração aqui, eu vou ter R sobre 2 vezes o inverso desse cara, que é MN. Posso cortar aqui, ó. Multiplicando cruzado, eu vou ter raiz de 3 vezes MN é igual a R. Se eu multiplicar ambos os lados por raiz de 3, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Então, lembrando que eu estou multiplicando ambos os lados por raiz de 3. R vezes raiz de 3, R raiz de 3. Raiz quadrada de 3 dá 9, então MN vai ser R raiz de 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo. De novo, tá vendo? Esse pedaço aqui é a terça parte. Então, se eu somar tudo, tem que dar R raiz de 3. Então, aqui só pode ser R raiz de 3 sobre 3. Aqui, ó, R raiz de 3 sobre 3. E R raiz de 3 sobre 3. Se você somar isso aqui tudo, ó, 1, 2, 3, 3. Dividido por 3 vai dar 1. R raiz de 3. Então, beleza. Então, o lado desse pequeno triângulo aqui, que ele também é um triângulo equilátero, ó, porque aqui é 60. Sandro, como eu sei que ele é um triângulo equilátero? Eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, não é isso? E aqui, ó, tá vendo? Nem preciso pensar nisso. Ó, 30, 90, 60. Ângulos opostos pelos vértices. Aqui é 60. 30, 90, 60. Aqui também é 60. Ele também é equilátero. E um triângulo equilátero com um lado valendo R, raiz de 3 sobre 3. Então, a área do triângulo APN é a área de um triângulo equilátero, que ele é dado pelo lado ao quadrado, que é um lado aqui em questão, R raiz de 3 sobre 3. R raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de um triângulo equilátero. E a área está ficando, ó, R ao quadrado, R ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9. Vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 4. Está ficando, ó. Posso simplificar 3 dá 1, por 3 dá 3. Divisão de fração. Vou repetir a primeira. R ao quadrado, raiz de 3 sobre 3, vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso de 4? 1 quarto. Multiplicação de fração. Multiplico o numerador por numerador. Então, R ao quadrado raiz de 3 vezes 1. R ao quadrado raiz de 3 vezes 1. 3 vezes 4, 12. Encontramos isso na letra D. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Questão 17. Na questão 17, fala o seguinte. No triângulo ABC, os ângulos B e C, são iguais, respectivamente, a 45 e 120. Sendo o lado BC igual a 40 centímetros, determine o comprimento da perpendicular do ponto A ao prolongamento de BC. Ao prolongamento de BC. Então, vamos colocar o BC aqui. Vou colocar mais para baixo. Vou colocar ele aqui.
vou marcar o ponto B e o ponto C, tá? Estou prolongando BC no sentido de B para C, tá? Não, de C para B. Então eu tenho aqui, ó. Vou fechar o triângulo. Aqui é 120. Não, B, o B que é 45. Deixa eu só trocar aqui. C e aqui B. Para ficar no padrão ali da figura. Então, 120. Aqui 45. E aqui vale 15 graus. Lembrando que eu estou em turmas de fundamental. Porém, eu posso achar outras coisas nesse triângulo fazendo lei dos senos, onde eu teria o arco metade, né, de 30 graus. Ou 45 menos 30, ou 60 menos 45 teria uma subtração de arcos. Você pode fazer lá por trigonometria, né? Porém, eu quero fazer essa questão só por seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então, vou traçar aqui a perpendicular ao prolongamento de BC, no sentido de B para C. E ele quer saber, né? Deixa eu marcar aqui o ponto B, ponto A, né, perdão. E ele quer saber o comprimento, né, da perpendicular do ponto A até o prolongamento de BC. Então ele quer isso aqui, esse cara aqui. Você consegue observar o seguinte, que é 40, né? A figura está um pouco fora de escala, 40 centímetros. Esse pedaço eu não conheço, vou chamar de X. Você consegue observar, vou chamar aqui de um ponto D qualquer. Você consegue observar que AD é igual a DB? Por que, Sandro? Olha só. Aqui vale 30 graus. Por que aqui vale 30, Sandro? Porque aqui é 60. 30, 60, 90. É o triângulo egípcio. Tranquilo? Se eu tenho o triângulo egípcio, eu posso falar o seguinte, que X, né? X, se aqui é X, aqui é 2X. Tranquilo? Esse cara aqui é X raiz de 3. Eu posso falar isso. Porém, esse cara aqui também ele é X mais 40. Então, eu tenho que AD, vou escrever aqui embaixo, eu tenho que AD é igual a BD ou DB, que é igual a 40 mais X ou X mais 40. Tranquilo? Olha só, se aqui é X está oposto a 30, quer dizer que minha hipotenusa aqui é 2X. E o oposto a 60 é a metade da raiz de 3. Então esse cara aqui vale X raiz de 3. Fazendo pelo egípcio, você ganha bastante tempo, tá? X raiz de 3. Então eu posso igualar, né? Eu tenho que X raiz de 3 é igual a X mais 40, ou 40 mais X. Tá? Vou passar esse X para lá. Então eu tenho X raiz de 3 menos X é igual a 40. Podia multiplicar todo mundo por raiz de 3, tá? Só que eu não fiz isso. Já passei para lá, vou continuar. X, que multiplica a raiz de 3 menos 1. Opa. É igual a 40. X é igual a 40 sobre a raiz de 3 menos 1. X vai ser igual. Vou racionalizar ali.
Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Raiz de 3 mais 1, que multiplicar raiz de 3 mais 1. 40, aqui ó, 40 vezes raiz de 3, 40 raiz de 3. Não vou fazer isso não, no final eu faço. Olha só. Dá para simplificar daqui a pouco. 40, multiplicar raiz de 3 mais 1, sobre produto da soma pela diferença ou diferença pela soma. Vou fazer quadrado primeiro, menos quadrado do segundo. Então, x está ficando 40 raiz de 3 menos mais 1 entre parênteses, sobre raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 1 ao quadrado, 1. Então, tem aqui, ó, x igual a 40, que multiplica a raiz de 3 mais 1, sobre 3 menos 1, 2. Quanto é 40 dividido por 2? 20. Eu tenho 20, vou aplicar a distributiva. 20 raiz de 3 mais 1. Beleza? Ele quer a distância de A até D. Ele quer de A até D. E de A até D é 40 mais x. Quem é x? 20 raiz de 3. Opa, aqui ó. Aqui é 20, tá? Ó. 40 dividido por 2, 20. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. 20 vezes 1, 20. Olha eu dando uma olha aí. 40 mais 20, 60. Então, AD está ficando 60 mais 20 raiz de 3. Posso colocar o 20 em evidência, né? Então, AD é igual a 20. 60 dividido por 20 vai dar 3. 20 raiz de 3 dividido por 20 vai dar raiz de 3. Então, você tem na letra A. Gabarito letra A. O gabarito aí procede. Beleza? Questão 18. O retângulo ABCD é formado por 6 quadrados. Se o lado do quadrado menor, quadrado sombreado, mede 1 centímetro, então ele for para mim que esse cara aqui, ó, vale 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Beleza? Então, 1 centímetro aí, todo mundo, tá? Deixa aqui sem colocar por enquanto. Beleza, esse aqui é um quadrado. Eu já tenho uma parte que é 1 centímetro. Vou chamar esse pedacinho aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, eu vou chamar de x. X. Então, logo, esse pedaço aqui, ele vai ser x mais 1. X mais 1. Beleza? Então, esse quadrado aqui, ó, tem o mesmo lado, então ele vale x mais 1 também. X mais 1. Tranquilo, não é? E aqui, esse quadrado aqui maior, ó, essa parte aqui é x mais 1, você concorda? Essa parte aqui, deixa eu mudar a cor que fica ruim esse verde aí. Esse pedaço aqui, ó, daqui. Deixa eu escurecer aqui esse lado, ó. Esse pedaço aqui, ele vale x mais 1, tá? Porém, esse quadrado aqui todo, ele tem lado x mais 1, x mais 2. Então, aqui vale x mais 2. Tá? Esse lado aqui, se você olhar, ó, esse ladinho aqui, ó, esse pedaço aqui, ele vale, opa, essa parte aqui vale x mais 2. X mais 2 mais 1. Aqui vale x mais 3. E aqui vale x mais 2, não é isso? X mais 2. Tranquilo.
Agora vamos para esse triângulo aqui. Ó, aqui vale x mais 1, essa parte. Tá? Então esse quadrado aqui, ele tem lado x, 2x mais 1. 2x mais 1. Aqui é 2x mais 1. Esse pedaço aqui, 2x mais 1. E esse aqui, ó, esse aqui é x mais 1, aqui é x mais 1. X mais 1. Eu não tenho retângulo, então vou resolver essa questão assim. Eu tenho que o lado AD, numericamente, ele é igual ao lado BC, numericamente. Algebricamente, a questão assim, ó. 2x mais x, 3x. 3x mais 2. E o lado BC é 2x mais 5. Tá? 2x mais 5. Se eu passar esse 2 para cá, vai ficar assim, ó. 3x menos 2x é igual a 5 menos 2. X igual a 3. Beleza? Ele quer a área do retângulo. Se ele quer a área do retângulo, eu tenho aqui, ó, o lado BC, por exemplo, ele vale 2x mais 5. Substituindo x por 3, eu tenho 2 vezes 3 mais 5. 2 vezes 3, 6 mais 5, 11. Então, 11 centímetros é o lado BC. E o lado CD, ou DC, ou até mesmo o lado AB, né, que é igual, ele vai ser igual 1, 2, 3, 3x mais 4, 3x mais 4. Mas quem é x mesmo? X igual a 3, mais 4. 3 vezes 3, 9, mais 4, 13 centímetros. Beleza. Agora vamos para a parte final da questão. A parte final é achar a área. A área do retângulo vai ser BC vezes CD, ou CD vezes BC, que vai ser 11 vezes 13. Então, 11 vezes 13, né? Ou 13 vezes 11, vou repetir. 13, assim, ó. E somar aqui 1 mais 3, 4. Então, dá 143 centímetros quadrados, que está na letra A. Então, gabarito letra A, o gabarito aí procede. E chegamos ao final da nossa revisão aí da aula de sábado.